e trazendo mais do que boa música, incendiando os costumes e revolucionando o jeito de vestir, de pensar, dançar e se expressar. E não é só um estado ou uma cidade brasileira. O rock nacional deu voz a uma geração de jovens do país inteiro. Hoje a gente começa o Esquenta para o Rock Brasil 40 anos, um super festival de rock que vai acontecer a partir de outubro, com grandes shows e um monte de eventos culturais no Rio, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. É para celebrar esse marco e reviver a euforia dos anos de 1980. Então, daqui, direto do CCBB do Rio de Janeiro, a gente recebe Evandro Mesquita, líder da Blitz e um dos precursores do movimento. Oi, Evandro. Oi, tudo Boa bem? noite. Tudo Boa bem? noite, maravilha. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Para mim também, esses ares de volta ao normalzinho é sensacional. E com música, melhor ainda. Poder encontrar as pessoas, Oh. né? Evandro, eu recebi muitas perguntas para você. E uma delas foi como surgiu a música, como surgiu a ideia de uma porção de batata fritas. Pois é, porção de batata frita. Batata frita e chopp era o jantar da gente, né? Era aquele... as primeiras namoradas, era o que cabia na nossa grana. Então, foi muito jantado esse prato aí, batata frita e chopp. E era uma forma de colocar essa coisa cotidiana na música, essa coisa de crônica, né? Que vinha já de Stanislau Ponte Preta, trazer esse humor de Noel e tantos outros grandes compositores que brincavam com humor e falando de coisas sérias. Então a Blitz veio nessa trilha aí. Falando de coisas do dia a dia, do país, né? Isso. E de uma forma irreverente. Exatamente, sem ser uma coisa óbvia ou panfletária. A gente jogava essas atitudes do cotidiano e esse Meni era uma brincadeira saudável, assim, que já batia uma identificação em quem ouvia, assim. Principalmente no Rio, né? Como é que era em outros locais do país? Pois é, a gente pensava isso, que no começo era um trabalho feito para aqueles amigos só da praia ou só do Rio de Janeiro, mas a extensão que a Blitz alcançou, depois começou a tocar nas rádios, depois do primeiro clipe no Fantástico, assim, aí todo lugar que a gente viajava tinha uma receptividade maravilhosa, assim, por essa descontração, pelo o colorido que veio também na contramão de uma época dark ou sombria, assim, e a sonoridade meio reggae, pop, rock, shot, essa mistura toda do que a gente ouvia lá de fora e daqui, saiu uma coisa com personalidade Blitz, assim. Então isso pegou na veia, assim, e foi uma explosão. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre as suas fãs. Tem uma história de uma fã da Blitz, que você estava no show, quando saiu, e aí aquela gritaria dos fãs, e aí uma puxou teu cabelo, e você falou, não, cabelo não. Você tem esse amor pelo cabelo? Não, mas se puxar dói. Não, eram situações incríveis, assim, principalmente aqui no Rio, nos bailes que a gente fazia playback, assim, depois do Chacrinha. Tinha aquela coisa de fazer playback com uma música aí nos bairros do subúrbio, onde tinha esses bailes funk, né? E a saída era difícil, assim, a gente se sentia super querido também, então só pedia cuidado, calma, carinho, calma. A Fernanda... Eu soube dessa história, achei maior barato, você com o seu cabelo. Tudo bem, mas deixa meu cabelo em paz, né? Mas não era um amor total pelo cabelo, porque doía mesmo. Me fala uma coisa, como é que foi a primeira vez que vocês foram ao Chacrinha? Ah, foi sensacional, cara. O Chacrinha, eu com
aquele meu grupo de teatro Asdrubal trouxe trombone, a gente viajava também o Brasil todo. E uma vez em São Paulo, a gente foi jantar, depois da peça, no Gigeto, que era um restaurante tradicional, a classe artística ia depois das peças e tal. E o Chacrinha estava lá um dia. E eu falei para ele, Chacrinha, um dia eu vou no seu programa. Ele, legal, tal. E eu falava muito pro Asdrubal isso. Eu acho que é legal a gente fazer um esquete no Chacrinha, porque o Asdrubal tinha uma linguagem já meio musical, meio rock and roll. As pessoas falavam, adorei o show de vocês, era uma peça de teatro. Então eu achava que a gente devia fazer um esquete ali, até para possibilitar mais essas viagens pelo Brasil, essas entradas e bandeiras que a gente fazia. E a primeira vez foi muita emoção, assim. A Blitz era a cara do Chacrinha, o Chacrinha adorava essa teatralidade, essa espontaneidade das apresentações da Blitz. A gente levava, eu me lembro no lançamento do Weekend, levei uma piscininha de plástico, dessa de criança, com água. A cara do Chacrinha. E eu mergulhei nela. Então a gente fazia essa bagunça e a gente se apresentava e saía correndo para casa da tia Silvinha, minha tia, que era a única que tinha um videocassete, e ela gravava, então a gente podia ver a apresentação que a gente tinha acabado de fazer. Então, momentos muito legais no Chacrinha. Era o programa mais gostoso de fazer. Total, total. Porque já era uma brincadeira desde... Porque era muito moderno, você passava ali naquele túnel, tudo podia acontecer. Um câmera vinha embaixo da tua perna, o Chacrinha te jogar com um bacalhau para o auditório. Então era muito vivo, assim. Aí depois você fazia o Globo de Ouro, aí ficava 3 vezes só o baixista, 4 vezes só o guitarrista. Agora as meninas... Era muito frio, assim, aquelas modelos sentadas bonitinho. O Chacrinha não, era aquela bagunça, rock né? and roll de vários estilos, sabe? Todo mundo junto no camarim com Vando, Magal, A Cor do Som, Blitz. Era um evento muito bacana participar do Chacrinha. Quantas vezes vocês foram lá, mais ou menos? Você lembra? Não tenho a menor ideia, mas foram muitas. Era uma bagunça organizada, né, o Chacrinha? Super, a equipe era muito feroz ali por trás, dando essa segurança a ele, né? E ele era um comunicador maravilhoso. Né? Maravilhoso, sensacional. Carinhoso, né? Muito, com todos, até com os calouros que ele brincava, era muito divertido, feliniano, assim, os climas, os jurados, a gloriosa Elke Maravilha. Entrevistei tão a Elke. Tão querida, muito maneiro. Deve ter sido muito legal, né? Porque assim, é um sonho, né? E é o Chacrinha, eu acho, para... Foi uma conquista, assim, maravilhosa. Assim, a gente tá no Chacrinha, a gente olha, caramba, ele vai anunciar a gente. E ele era o cara que falava o nome errado da Blitz com mais charme. Como é que ele chamava? Blitz 6! A maior banda da América. Falava aquelas coisas. Sensacional. Sensacional. E vocês apareceram numa época do país que estava tendo uma abertura política, né? Estava começando a ter uma abertura política, né? Como é que foi fazer música num país ainda com um pouco de censura? Foi incrível, né? A gente fez o primeiro disco, esse disco aqui, pode mostrar? Pode. É o teu. Esse foi o nosso primeiro disco. E quando a gente lançou, lançamos esse compacto aqui com a música Você Não Soube Me Amar. Do outro lado eu falava nada, nada, nada. Então, uma música só e a gente vendeu 1.500.000 e cacetadas de discos numa época de crise do mercado. E depois a gente lançou o LP. E quando o LP estava pronto, porque tinha a expectativa das outras músicas além dessa, e a companhia não podia perder o embalo das vendas, o Natal, então tinha essa pressão. O disco estava pronto, aí o Máriozinho Rocha, que foi nosso produtor, veio com a notícia que a censura tinha pego 2 músicas.
E a gente, caramba, eles ouviram, a gente achou, a gente ficou até orgulhoso da censura, porque isso acontecia com Chico, com Caetano, com Gil, e não dava mais tempo de fazer outra master, a fábrica, não sei o que, aquelas coisas. O Marizinho deu a ideia da gente riscar as duas faixas censuradas e passar a agressão que a gente estava tendo na nossa arte para as pessoas verem que tinha algo mais ali que não estava... Que não podia ser exibido. Exatamente. E o tiro saiu pela culatra, porque isso deu uma curiosidade fantástica nas pessoas de saber o que a gente estava falando ali e tal. Depois saiu um compacto proibido para menores, proibido difusão radiofônica, essas coisas. Mas com as músicas que foram censuradas? Com as músicas que foram censuradas. Mas quando? Depois que já tinha tido abertura política? Não me lembro, mas uns 2 anos depois, assim, acho que não foi na abertura ainda não. Tá. Vocês tinham... Desculpa, pode Nada, falar. não. Vocês tinham algumas músicas censuradas, né? Você falou de Gil, Caetano, mas naquela época vocês estavam... era para jovem, música voltada para jovem, vocês muito jovens também, né? E vocês tiveram várias músicas que foram pegas pela Dona Solange, que é conhecida. E teve uma Bete Frígida, que você me contou uma história muito legal, eu queria que você contasse. Ah, legal. Pois é, você conseguiu umas coisas maravilhosas, né? Os documentos das músicas. Eu depois fiquei me lembro que os diretores da Odeon chegaram, olha, essa frase aqui tem que mudar, nessa aqui, na Volta ao Mundo. Aí a gente mudava. De manhã, essa frase está citando o hino nacional, aí muda isso aqui. E a gente foi adaptando várias músicas até que saiu no segundo disco, Bete Frígida Pegar. Pô, Bete Frígida Pegar, o que tem aí e tal? E a minha mãe me deu um auxílio luxuoso, ela era professora de letras da UFRJ, foi a primeira mulher decana. Então a gente escreveu uma carta para a Dona Solange, que era a censora da época. Minha mãe falava, é um documento histórico de linguagem de hoje em dia, então os palavrões não são uma coisa agressiva, tem um lado de humor, tem um lado de crônica que não é uma poesia, né? E eu acho que a Dona Solange se emocionou e liberou Bete Frígida, né? Então essa é a história que eu sei. A sua mãe é uma pessoa muito importante na sua vida, uma pessoa muito conhecida no Brasil inteiro, né? Pela academia, todo mundo reverencia muito a sua mãe. Sim. Né? E foi muito importante nessa intervenção dela, né? Foi sensacional, minha mãe era maravilhosa mesmo, como você falou. Eu encontro ex-alunos dela pelo Brasil, assim, e eles falam com muito carinho como ela foi importante na vida de cada um, assim. Então, muito orgulho. Ela te influenciou? Ah, muito, muito. Minha mãe, pô, me apresentou de Monteiro Lobato a Guimarães Rosa, não numa coisa autoritária, assim, porque... tem que ler, né? Não assim, mas no prazer de descobrir um Jorge Amado, adolescente, a sexualidade como era abordada por ele e como isso mexia com as minhas fantasias, né? E ela era incrível porque ela ficou viúva cedo, eu perdi meu pai com 18 anos, ela era professora com 4 filhos, e em nenhum momento ela chegou para mim, interferiu nos meus planos, sabe? Eu começando a descobrir o teatro e ganhando aquele nada, mas eu não queria pesar em casa, eu queria comer na rua ou fazer qualquer coisa. E ela sempre apoiou muito isso, sabe? Ainda bem que ela viu o começo até o segundo, terceiro disco, ela conseguiu acompanhar, exatamente. Aliás, sua família inteira participava, né? Minha família inteira participava. Desde o início. Minhas irmãs,
eram do grupo de teatro que faziam umas intervenções nos shows da Blitz, a outra fazia objeto de cena. Então, a família jogou junto da banda. Ai, que bom. Evandro, eu sei que todo mundo já fez essa pergunta, mas eu não posso deixar de fazer. Como foi o início da Blitz? Conta pra gente. Cada vez que você conta, eu vi diversas entrevistas de você falando, e cada entrevista você fala de uma forma. Poxa, a Blitz nasceu do prazer mesmo de tocar com um amigo. Olha esse Roberto Carlos, olha esse Beatles que eu tirei, Pô, se a gente fizesse uma letra em português e tal. Então foi uma coisa de prazer, assim, porque nada que a gente tocava tinha muito eco, assim, eu não ouvia muito no rádio as músicas que a gente gostava, fora os grandes feras, né, que a gente gosta até hoje, mas um som contemporâneo, assim, feito pela galera, não tinha muito. E a gente começou a ser as figuras legais, assim, da fogueira de Saquarema, dos churrascos de Petrópolis, da casa dos amigos, e a gente começou a sentir que tinha um borogodó ali especial, que as pessoas curtiam. A gente curtia muito a cantar para eles. Eu me lembro que tinham artimanhas. Se lembra disso? Artimanhas da Nuvem Cigana. Eram os poetas marginais, o Charles Peixoto, o Chacal. Ronaldo Santos, Bernardo Vilhena. Eles tinham livros de poesia em mimeógrafo que eles imprimiam e vendiam no pier, nas portas do show da Gal, no Tereza Raquel, e eram parceiros da gente também. E aí eles convidaram a gente para participar de uma artimanha no Planetário. Me lembro até hoje, Caetano estava no público e tal, e eu e o Barreto subimos para cantar a música que foi censurada, o Cruel, Cruel, Esquizofrenético Blues. Aí eu anunciei, era violão e uma gaita, eu anunciei a música e as pessoas já riram, assim. Aí, a cada frase da música, e a gente falou, porra, os caras estão adorando, que barato, tem um borogodó aí. Aí no dia seguinte, na praia, tinha uns comentários super positivos. A gente foi vendo a coisa crescer assim naturalmente, sabe? Até desembocar na formação do Circo Voador, mas antes era só homem, aquelas roubadas de show em Juiz de Fora, Henrique de patinação, a gente foi de Kombi, Lobão era o baterista ainda, e aí chegou lá na hora do show, tinha uns carros e gente à beça na rua, eu falei, pô, vai ser demais, vai ser demais. Aí entramos no rink, passamos o som, aí na hora do show, umas 7 pessoas assim naquele rink enorme. Aí a gente chegou pro cara, meu irmão, abre a porta que se dane, a gente não quer receber, a gente quer tocar, deixa o pessoal entrar. O cara, não, já abri a porta. Ninguém entrou. Aí quando eu vou lá Juiz de Fora, eu sempre conto essa história. Agora vocês estão pagando e tal. Mas já fiz de graça. Já fiz de graça. Mas eu acho que essas histórias enriquecem muito a banda, a gente como compositor, ter essas figurinhas para trocar é muito bom. Pode ser ruim na hora, mas depois é muito bom. Exatamente. E me fala uma coisa, Evandro, qual foi assim, o momento mais... você teve algum momento que você pensou assim, eu vou deixar essa coisa da música, do teatro? Você teve isso? Teve dificuldades? Teve uma situação assim, a gente fazia shows, fizemos show no Caribe, que era um bar da Company, foi o primeiro show em São Conrado. O cachê foi uma t-shirt e uma calça assim, da Company. E aí a gente fez um show que foi no Papagaio, tinha uma noite, era uma boate ali na Lagoa, e tinha uma noite chamada Papagay, que era o Walter Guimarães, que era um dos promoters lá,
e ele era goleiro do meu time de futebol na Gama Filho. Eu fazia educação física e ganhava meia bolsa jogando bola pela faculdade. E o Valtinho era um promotor. Ela, pô, vocês têm uma banda? Tá, vamos tocar lá e tal. E eu já estava fazendo um curso de teatro com a Patrícia Travassos. A gente dava o curso do Asdrubal, cada um se dividiu e formamos grupos. E o nosso era o Banduendes, por acaso estrelado, é o nome do grupo. E eles participavam desse show com pirâmides, acrobacias e uma série de intervenções nas músicas. Já tinha uma coisa teatral pra caramba. E tinham duas meninas, a Kátia Bronski, e a Márcia, que já era a Márcia. É a Márcia Vulcão, E a que Márcia depois ficou, back vocal da Blitz. E nesse show foi muito atípico, porque era uma noite gay. E toda música que falava em amor, em namorada, em mulher, os caras vaiavam. Depois da música, eles vaiavam. E eu ficava puto porque o DJ botava um som para abafar as vaias. E eu falo, meu irmão, abaixa isso aí, cara. Pô, a gente vai tocar uma outra. A gente ensaiou aquelas 15, a gente vai tocar as 15. Aí depois desse dia, a banda acabou. O pessoal, o Zé Luiz, era mais jazz, assim, então ele não sentia muita firmeza nas músicas mais simples, mas com uma outra pegada criativa das letras, da interpretação e tal. E aí foi um baque, assim, pô, acabou a banda, não deu certo e tal. A Patrícia tinha ido para Nova York. Aí eu juntei minhas moedas, quebrei meu cofrinho e fui para Nova York também, em 81. Fim da banda e tal. Mas lá eu tinha o sonho de comprar uma Ovation, que é uma marca de violão super especial da época e tal. E aí eu comprei aquela viola e falei, pô, vou continuar brincando com isso. E lá vi coisas que me inspiraram bastante também. Por exemplo? Aí eu vi o filme Blues Brothers lá e eu adorei, assim. Era um filme que era uma comédia, mas tinha um som legal pra caramba com James Brown, Ray Charles. Então essa possibilidade de teatral também, de contar uma história e com músicas ponteando, né? Isso, e um show também, vi shows, vi Frank Zappa, vi Black Uhuru, que é uma banda de reggae. Aí eu falei, pô, bicho. E eu ia ver teatro também, então eu vi um Broadway que eu achei uma merda. Falei, porra, eu gastei uma grana nisso, não. E a Patrícia queria ver teatro, aí a gente viu um off-Broadway também que não... Falei, não, só quero ver show. Comia pizza ali para guardar aquela graninha e tal. E aí, isso foi me motivando a voltar e montar uma banda que tivesse essa carga teatral e por aí. Assim. Tudo misturado, né? Tudo misturado, exatamente. Eu acho que a Blitz é um pouco isso, né? Eu acho que é uma escola de samba pop, assim. Pinta a caixa de ovo de dourado para parecer que então, que é ouro. E no fundo é outro ouro. tipo. É ouro, mas é outro tipo, né? E você trabalhou em Nova York? Não. Eu fiquei por lá, assim, primeira vez que eu saía do Brasil, assim. Você ficou lá quanto tempo? Um mês. Então eu visitei o Serginho Dias, que é o guitarrista dos Mutantes, e ele me ensinou porque quando eu fui para lá, eu tinha feito a minha primeira música, tinha sido gravada com a Cor do Som, uma música chamada Alto Astral. Então eu levei Foi um sucesso a música. Foi um sucesso. Eu levei um compacto, todo orgulhoso, dei alguns e na volta foi muito engraçado, porque o Serginho falou, você tem que envelhecer o violão para eles pensarem que é seu e entrar na alfândega, porque não tinha mais grana, né? Aí você ia pagar imposto, né?
Aí eu na alfândega, vendo qual era o cara que mais simpático e tal, passava de uma fila para outra, super nervoso, chutando a ovation, assim, disfarçando. Aí quando o cara, eu só consegui sujar com pasta de dente e pilou assim a case, né? E dentro eu tirei 2 cordas para dizer que era Usada. usada. Mas o cara foi, abriu a violão, quando o violão, aquele brilho saindo assim, e o cara, acho que era músico também, fez um acorde, chamou os outros, eu falei, pô, Ferrou. ferrou. Aí ele falou, que nacionalidade é esse violão? Eu falei, esse violão fala todas as línguas. Aí comecei a fazer uma poesia, olha aqui meu compacto, minha primeira música, estou começando. Eu acho que o cara se emocionou e me liberou com a ovation. Aí eu já com uma viola legal, falei, pô, vamos retomar a banda. E aí tinha a ideia já do circo voador, com perfeito Fortuna, de dentro do Asdrubal pariu o circo. Era uma ideia genial, uma nave que abrigava todas as artes, assim. E a Blitz detonou já com essa formação oficial, agora com as meninas e os músicos que ficaram e que a gente conseguiu. Quero voltar a falar sobre a Blitz, mas deixa eu fazer só um parêntese. Me falaram que você jogava futebol com o pessoal dos Novos Baianos, Muito, na Barra, muito, em Vargem Grande. em Vargem Grande. Ah, eu sempre fui muito peladeiro, assim. Joguei no Real Constante da Seleção Carioca de infantil e juvenil, no Real Constante, um time de Copacabana. Fui da seleção do André Morroá, da Gama Filho, então sou peladeiro. É peladeiro, né? É. Me fizeram essa confidência. E você teve, voltando para as músicas, você teve a Beth Frígida também, que foi uma música. A gente já falou disso, né? Beth Frígida, que foi uma música fez muito sucesso, foi censurada também. Além dela, quais as outras que você lembra? Que foram censuradas? Você lembra de algumas, assim, que você tenha ficado mais impressionado? Porque ali a censura pegava umas coisas que não tinha sentido, né? Naqueles documentos que a gente viu, tiveram várias, né? O Volta ao Mundo, de manhã, que a gente mudou os versos e eles aceitaram. Mas essas duas que foram as vetadas mesmo. De vez, né? Mas é porque a Blitz tinha uma coisa que eu achava muito legal, de ter várias leituras, sabe? De acordo com a informação que você tem, você lia de um jeito, porque era para a gente falar muito para a galera da praia ali, os amigos, sabe? Eu queria que eles tivessem... E o cara, gravaram isso, falou isso, e isso foi umas travessuras que a Blitz fez. Nos 3 discos tem umas mensagenzinhas assim bacanas. Então, essa coisa de bater na galera da praia, no pessoal do subúrbio, na favela ou na boate chique de Rio e São Paulo. Então isso foi uma coisa muito bacana da Blitz, de conseguir essa extensão. Essa amplitude, né? Exatamente. Muito legal. Como é que foi a entrada das meninas na banda? Vocês só homem, viajando só homem, aí chegam 2 mulheres. Como é que foram escolhidas? Pois é. Como é que... Foi assim, a gente tinha a banda só de machos. E aí acabou uma das formações, essa primeira formação acabou, e a gente continuava tocando, compondo, eu e Barreto, e ele namorava a Márcia. Então nessas fogueiras, nos churrascos, a Márcia fazia um vocalzinho ali, pai, dava uma coisa legal na música. E aí ela falou, pô, tem uma amiga minha que canta também, que é legal, que tal fazer um ensaio com ela? Já tinha um circo, né? Na legal. Lapa ou no Não, Arpoador? não. O original, a primeira aparição Arpoador. foi no Arpoador. E aí, uma vez eu estava fazendo um documentário, um parêntese, a Farra do Circo, para o Robertinho Berlini, e ele me perguntou, quanto tempo durou o Circo Voador? Aí eu falei, pô, um ano e pouco? Aí ele falou, não, 2 meses e meio.
Mas era tão intenso ali, a gente ia lá 8 horas da manhã, aí tinha aula de capoeira com o mestre Camisa, dança com a Débora Cole, que é a Graziela Figueroa, do Grupo Coringa, teatro com o Asdrubal, Manhas e Manias, com a Debrinha Bloch e André Beltrão. Era muito intenso ali. De noite tinha os shows, tinha cabaré, as peças. Então a gente ficava muito envolvido ali. E eu achava que era um ano e pouco. Agora eu me esqueci que você perguntou. Não, tudo bem. Também esqueci. Estamos os dois esquecidos. Boa. Não, a gente estava falando como as meninas entraram na banda. Pois é, aí a Márcia apresentou. Tem uma amiga minha que canta, ela é legal e tal. Aí quando eu vi a Fernanda, assim, foi, amor à primeira vista. Aquela figurinha dela com o cabelo curtinho, espetado, já fazendo os vocais. E aí nasceu Você Não Soube Me Amar, dessa possibilidade de dialogar com elas e trazer as backing vocals para frente, assim, né? Isso foi um achado bacana da Blitz, assim, que conquistava as pessoas, a espontaneidade e as coreografias também, que a gente pegou armava. todo mundo, né, Evandro? Todo mundo na contramão. E é engraçado porque, assim, na época, os grupos de rock eram mais agressivos, né? Então tinham letras mais agressivas, que não eram nacionalistas nem nada. Tudo a Legião que não era. A Legião veio um pouco depois de vocês, mas falava que país é esse. E vocês não. Vocês vieram com uma leveza, com uma linguagem intrínseca, mas com uma leveza, né, nas letras. Sim, tinha isso. A gente não tinha uma mensagem óbvia, nem panfletária, mas era uma coisa política também, como eu sempre achei que a praia ali, o movimento político da praia, da garotada fazendo oficina de prancha, oficina de parafina. PP levava sanduíche para a praia, a gente pedia tasco, tá? Aí depois ele trouxe para vender os sanduíches, montou um quiosque, teve um restaurante. E o outro fazia calções de surf, o outro fazia prancha de surf. Então tinha um movimento ali que a imprensa tratava meio como alienados, apesar, né, ditadura e tal, mas tinha uma luta política de beira de praia muito importante no Rio de Janeiro, muito forte, muito ativa também, desde esses poetas que eu falei, de mimeógrafo, aos shows, a bandas, a teatro, né? Era um momento rico, apesar de tudo. Assim. O Pier, no Rio de Janeiro, deu essa trincheira para a cidade. Ali era um território que juntava todas as tribos de surfistas, de jiu-jitsu, de peladeiros, artistas, cantores, e tudo numa efervescência, se juntando, se identificando pela maneira que curtia a vida, a arte, pelas tatuagens, uma identificação de fortalecimento para furar esse underground e pegar um espaço genuinamente nosso também, sabe? Que não era legitimado, assim. Quantas tatuagens você tem? Você tem tatuagem? Eu sou da segunda turma de tatuagem do Rio de Janeiro. A primeira foi uma galera amiga, Tidão, Paulinho Sax, uma Clóvis, o William, uma porção de gente assim, fizeram as primeiras tatuagens em Santos com o Tattoo Lucky, que era um dinamarquês. E aí eu fui, depois a gente foi de ônibus para Santos, fazia tatuagem, ele dava umas revistas de sacanagem sueca para anestesiar. Então você ficava, aquele prego assim. Eu tenho 2 tatuagens, aí eu tentei colorir essa, e os caras falam, não, essa daí é histórica. E o Tattoo Lucky foi quem trouxe a tatuagem para a América do Sul. Olha a história. Só.
em uma lojinha no Porto de Santos. Aqui no Rio de Janeiro não tinha ninguém assim que fizesse ainda? Nessa época não. E o que que você tatuou? Eu tatuei uma águia que voa alto, me acompanha aqui. E depois eu fiz uma tatuagem na Praia da Guarda com um cara lá também. Eu tenho duas. E vai fazer outra, porque tá Não. um modismo danado Não, de tá tatuagem, bom, tá né? bom, tá bom. Tá É. feliz com as que você tem. Essas duas tão de bom tamanho. E me conta uma coisa, como é que foi a revolução que vocês, a comoção que a Blitz causou, né, no Brasil? Como é que foi esse cenário diante de um país tão mexido, né, e vocês... Foi sensacional. Primeiro, saber que a música estava tocando no Rio de Janeiro já era uma coisa emocionante, assim. A primeira vez que eu ouvi na Rádio Cidade, né? Foi a Rádio Cidade que tocou a primeira música? Foi. A gente já tinha levado umas fitinhas para Fluminense, que tocou alguma coisa, mas a Rádio Cidade foi fundamental, assim. Eu fui na Odeon com essa fita cassete safada de um show lá do Circo Voador. Uma demo? Mal gravado, qualquer nota, assim. E fui com os suplementos que saíam no Jornal do Brasil, desses poetas da Nuvem Cigana, que falavam sobre a programação do circo, botavam letras e matérias e tal. Aí, olha, isso aqui é minha banda, aqui essa fita, aqui pá. Com moral, já tinha o não, né? Aquela Sim. coisa. E o Máriozinho, olha, eu não quero nem ouvir, mas eu ouvi falar, o pessoal do 14 Bicho falou que era a melhor coisa do underground e tal. E eu pago para vocês uma gravação no estúdio da Transamérica. E se o Clever Pereira, que era o diretor da Rádio Cidade, gostar, eu contrato vocês. Fechado. Aí fomos para lá e a gente fez o show pro Clever, assim, que era um cara formal, de terno e tal. Mas ele sentiu ali, ele falou, pô, desde Secos e Molhados que eu não sinto nada tão... vibrante. Vocês são a tempestade perfeita pro momento e tal. E aí a gente teve essa carta branca da Odeon e do Máriozinho, que entendeu a bagunça, a coisa verde da banda, que nunca tinha entrado num estúdio, mas tinha essa força criativa fora da caixinha, assim, que eles estavam acostumados. Então, eles não interferiram em nada, só ajudaram, assim, sabe? Quem foi o primeiro produtor, Evandro? Foi Máriozinho Rocha. O Liminha produziu algum... O Liminha produziu o segundo disco da banda, o Radioatividade. E o Liminha já era um parceiro antigo da gente. A gente já tinha levado as músicas pro Liminha. Ele falou, ainda não é a hora e tal. Aí quando ele foi, a gente chamou ele para produzir o segundo disco e ele entrou na Odeon falando pro Billy, me bate. Eu perdi vocês, mas estamos aí agora e tal. Aí fez um belo disco também. Que foi um sucesso absoluto, né, Evandro? Foi. E como é que era viajar com as meninas? Porque vocês só viajavam com os homens. Como é que era viajar com as meninas? O esquema era diferente? Era muito legal, porque com os homens era mais aquela ralação total. E com as meninas, quando a gente começou a viajar, Blitz já estava fazendo sucesso. Você viajar para outro, né, estado. Eu me lembro da primeira vez no avião, assim, eu olhei para trás, para o lado, e a banda estava no avião. Isso era uma coisa muito de Rolling Stones. Era impensável, assim. E tá com a minha galera ali da banda, viajando para um outro estado para fazer o show, com cenário, com os instrumentos. Era Disneylândia pura, muito prazer. E tá com as meninas nessa situação era muito legal. Era bacana, assim? Era muito legal. A Márcia ficava com o Barreto, mas a Fernanda participava mais. Legal. Assim, acho que a Blitz foi um momento muito importante para o país inteiro, né? Trouxe realmente uma luz, eu acho, para todos os adolescentes daquela época. Todo mundo era muito jovem, né? Inclusive vocês, né? Era uma linguagem jovem,
para jovem, né? A Blitz ter dado certo, Ana, foi sensacional porque vendeu 1.500.000 e tal compactos com uma música só. Eu falava nada, nada do outro lado. E numa época de crise do mercado, abriu os olhos de todas as gravadoras e das bandas de garagem. Pô, os caras estão lá, pô, posso conseguir e tal. E quem sabe, né, a gente descobre uma outra Blitz aqui. As gravadoras começaram a abrir as portas para essa música nova que estava nascendo. As rádios que que tocavam pouca coisa boa e muita merda estrangeira também, começaram a abrir as programações para músicas nacionais contemporâneas, assim. Então foi um momento rico de entradas e bandeiras que a Blitz enfiou o pé na porta com vontade, com alegria. E vocês trouxeram muitos grupos, né? Assim, eu acho. Vocês já eram procurados por muitos grupos de rock? Por muitos grupos? Não, nenhum. Não, assim, para pedir, para entender como era o sucesso de vocês, assim, para pedir mais ou menos, isso até hoje, né? Aí eu sempre falo o seguinte, cara, isso eu procuro essa fórmula até hoje, porque não existe. Cada um tem um caminho, tem o seu caminho, e o lance é ser verdadeiro nele, tentar e tentar. E tentar é o boi. E você, assim, quando você começou, você imaginava, assim, 40 anos depois, você tá na estrada como você tá? Eu acho que sim. É porque eu gosto muito de estar na estrada. Eu gosto muito de ter uma banda. Eu falo isso, eu sou um cara de grupo de rua, de time de futebol, de galera da praia, de grupo de teatro, de banda. Me alimenta muito essa troca, sabe, criativa. Você é agregador, né, Evandro? Acho que sim, acho que sim. Eu perguntei a algumas pessoas assim sobre você e elas me falaram assim que você é um cara agregador, que você consegue unir as pessoas e dar Pô, que bom, que bom. E me conta como é que está a Blitz nesse momento. Pô, a Blitz está num momento trancada, como todo mundo, mas a gente está num momento ótimo, cara. Essa formação é a mais longeva, assim, a gente está uns 12 anos juntos, essa formação. Tem uma das meninas que está uns 5 anos, assim, mas a gente tem a sorte de ter os nossos clássicos, assim, que as pessoas gostam de ouvir nos shows, a gente gosta de cantar também, então os clássicos estão vivos ainda. E o disco de inéditas, esse aqui, o Aventuras 2, foi indicado ao Grammy Latino, então, de 2017. Então a gente tem os clássicos, mas é um disco de inéditas, então a gente está vivo ainda fazendo. Tem participações muito legais também. A capa é linda. É linda. De quem é a capa? Gringo Cardia, que bolou a capa, é de um grafiteiro, João Gomes, se não me engano. Pô, linda, linda. E vocês vão fazer show? Esse foi o último trabalho de vocês? Não, o mais recente. O mais recente. Moreira da Silva me ensinou isso. Nunca falei, esse foi meu último disco. Não, é o mais recente. Então, e agora, aí a gente lançou esse DVD no Circo Voador, gravado no Circo Voador, com as músicas desse disco e umas participações muito legais. E também a capa é muito legal. Muito Olha a legal. capa. Desenho do Flávio Rossi. Numa época careta e tudo, tá? Muito maneiro. E Você não soube me amar. Olha aí. Você não soube me amar, não pode faltar, né, Evandro? É sempre uma tentativa boa. Não, eu acho que é o que todo mundo espera, né? E me fala, o que vocês estão, você está compondo, como é que vai ser, quais vão ser os próximos passos? Pois é, Ana, aí veio essa pandemia, assim,
E, e a gente fez umas lives assim. Mas é tão estranho fazer uma live, se acabar uma música como Você Não Soube Me Amar, ou Weekend, e ter esse silêncio, assim, não ter essa volta, essa troca é tão importante, alimenta tanto o artista e a arte, né? Então a gente veio para dentro. Eu comecei a compor muito com outras pessoas também. Eu estou escrevendo muito um roteiro de longa, uma série. E a gente começou, como a gente tem um estúdio, a fazer coisas assim. A gente vai lançar 4 discos, olha. Um é Hits, Blitz Hits, que seria uma forma da gente pegar os sucessos da gente e ser dono do fonograma, assim, não ser mais da Odeon, da Polygram e tal. A gente ter esse domínio com uma gravação melhor, com as condições melhores agora. Mais tecnologia, com as né? tecnologias de hoje, né? Com a tecnologia de hoje. E ter esse disco. O outro é Lado Blitz, é o lado B de Blitz. Músicas que a gente gosta muito, mas que não tocaram muitas, assim. Então, um disco bem interessante, que a gente está com carinho especial. Desculpa te interromper, são músicas que vocês compuseram e nunca gravaram? Não, músicas desses discos. Dos discos de carreira da Blitz, tá. que não tocaram tanto, mas que a gente adora essa música. Vamos fazer um arranjo para ela agora. Então tem esse lado Blitz aí. E o outro é um de inéditas, que a gente está compondo pra caramba. E o outro é Blitz no dos outros, que seriam interpretações de pessoas que a gente admira muito e a música a gente gosta muito, como tem Roberto Erasmo, tem Gil, tem Belchior, tem Paula Diniz, uma porção de músicas pensadas com a cara Blitz, com arranjo Blitz. Então a gente está cheio, está tudo 70% pronto. Falta esses empurrãozinho final. Falta embalar. E você pensa em voltar para a estrada, assim? Porque essa pandemia, se Deus quiser, vai acabar, né? Ou então vai dar um respiro aí pra gente. Você pensa, você tem esse gás de... É só o que eu penso. É só o que eu penso, é voltar para a estrada, ter a banda de novo na estrada, reencontrar esse público que é carente. A gente tem uma coisa legal que a gente, desde quando a gente começou, a preocupação maior era com a nossa geração. A gente queria falar para a nossa geração, assim. Mas quando começou a tocar no rádio, a gente começou a ver que muitas crianças gostavam. As pessoas falavam, minha filha adora vocês e tal. E a gente começou a fazer matinê também. Como a gente ama Caetano, Beatles, Stones, era uma geração mais velha, eu acredito que a gente também bateu nessas crianças dessa maneira. E a gente fizemos na Cidade das Artes, Blitz para menores, que a gente fazia a matinê nos anos 80, e era uma garotada assim com uma energia linda, assim, foi emocionante. Então a nossa plateia tem isso, vai a galera da geração que acompanhou, vão os filhos deles, então tem essa misturada, né? E o pai também, a mãe, às vezes que gosta, né? E o que você está achando dessa volta do rock nacional? Essa coisa forte, assim, que os adolescentes voltaram a escutar, resgataram lá as bandas. Não que resgataram, porque as bandas não morreram, mas que muita gente voltou a escutar e voltou a... Acho que é uma opção maravilhosa você ter essa possibilidade. Quando a gente começou, como eu te falei também, era muito difícil tocar na rádio uma coisa que a gente gostava. Então a gente tinha que procurar, as trilhas dos filmes de surf que chegavam eram maneiríssimas. E hoje eu acho que esse garimpo também é importante, assim, porque como era muito difícil fazer um disco naquela época, você entrar num estúdio de uma gravadora dessa, com aquela mesa da NASA, era dificílimo, né?
Hoje em dia você faz um disco num quartinho, num laptop, com uma qualidade show. Então a facilidade de você produzir é muita, mas a dificuldade de você chegar nas pessoas, porque são nichos, né? Você tem o sertanejo, tem o metal, tem o pagode, então você botar a sua música para ser ouvida para muitas pessoas é ainda o pulo do gato, assim. Como fazer isso? Como chegar até eles, né? Eu tenho um Instagram que eu gosto mais, assim, me dou melhor ali. Mas as outras ferramentas que a garotada... TikTok. Pai, eu tento, arrisco umas coreografias. Jura? Com a minha filha já arrisquei algumas. Mas eu acho que é uma nova era, né? Eu não sei aonde isso vai dar, mas esse garimpo é legal, você descobrir um funk legal, ou samba bacana, ou rock antigo, ou a música contemporânea, mais engajada. Eu acho que o menu é vasto e vale esse garimpo, é precioso. Eu acho muito legal, assim, ver a garotada escutando, assim, as músicas e as pessoas fazendo releitura de músicas dos anos 80, né? Muita gente fazendo releitura, né, Evandro? Isso é legal. Como a gente está fazendo esse disco de outros compositores, são releituras também com a nossa cara e é bacana você ver a visão do cara para aquela canção, né? O arranjo, a levada de bateria, de guitarra, eu acho bem rico, assim. Vocês estão mudando os arranjos, estão criando arranjos para essas músicas? É a nossa versão daquela música. Sensacional, não é igual Evandro. àquela música, né, que as pessoas estão acostumadas a falar. E acho que é Blitz, e tem essa cara um pouco dentro de uma outra cabeça de compositor, assim, é legal. Evandro, tem uma coisa que eu não queria deixar de te perguntar, o nosso tempo está acabando, mas eu não queria deixar de te perguntar, que é o Rock em Rio. Eu acho que o Rock em Rio 85 foi um marco, né? Eu queria saber o que foi para você, como é que foi ver aquela multidão. Nossa, o Rock em Rio foi sensacional porque era o sonho realmente caindo na real. A Blitz estava no terceiro disco, era a banda que fazia show em ginásios, em estádios. A gente foi chamado pelo Roberto Medina na Arteplan lá. Ele mostrou o projeto. Primeiro era um show dos Stones que ia rolar, que depois virou esse grande festival. E a gente pirou, assim, né? Você tocar no mesmo palco que Rod Stewart, James Taylor, Fred Mercury, Iron Maiden, Nina Hagen, George Benson, enfim, era aquele cardápio variado e super interessante. E a Blitz fazia o último dos shows nacionais, que era no pôr do sol. Então o céu ali era tudo colorido. Aí no meio do show entrava aquelas luzes do Rock in Rio, numa aparelhagem de som do Queen, que a gente jamais havia tocado. A multidão vibrando com os nacionais e com os estrangeiros, né? A gente no mesmo palco ali, sendo recebido por aquela galera cantando tudo. Então foi uma coisa mágica, muito, muito forte no Rio de Janeiro. Assim. Eu lembro daquelas bolas, vocês não tinham umas bolas? A gente tinha uma bolona que batia essa bola com a plateia, as pessoas participavam, tinha uma coisa teatral, a gente botou carro no palco, já botava no Canecão. No Rock in Rio. Como é que vocês conseguiam botar carro no Canecão? Botamos um gorgelzinho. E era uma música chamada Meu Amor, Que Mau Humor, que tinha um refrão lá no carro do Raul. Era o Gringo Cardia, que estourava uma parede de papel vegetal, vinha o farol e ela entrava assim, de repente, num carro no Canecão, com o Gringo de peruca, a minha irmã Cristiana atrás, com as pernas de fora, com um monte de pernas de manequim. Então ela mexia várias pernas como se tivesse um monte de mulheres ali atrás. Então essas coisas
teatrais fortes sempre foram a marca da Blitz. E no Rock in Rio a gente explorou muito isso. É, vocês já eram muito fortes quando chegaram no Rock in Rio, mas eu acho que ver aquela multidão deve ser... Ah, 2 Maracanãs cheios, 250 mil pessoas cantando a sua música e vibrando, chuva, lama, ninguém estava nem aí. E o Brasil tinha um astral de celebração, porque era o começo das diretas, tinha essa atmosfera, né, de vamos virar esse jogo, mais amor, mais música. Um futuro, né? É. A esperança do futuro, Pô, né? tinha que ter outro Rock in Rio hoje, então. Tinha, vai ter. Se Deus quiser. Evandro, eu quero te agradecer muito, sou sua fã. Obrigado, Ana, muito obrigado. Desde muito nova, inclusive. Oba! Muito obrigada. Foi nas matinês. Fui nas matinês, ouvi a sua música a primeira vez aos 14 anos. Olha aí. Então, muito legal estar aqui conversando com você. Obrigado. E eu acho que esse evento vai ser um grande sucesso. Sensacional, adorei estar nesse evento e saber desse evento, trazendo esse astral maravilhoso para o Rio de Janeiro e para o Brasil. Assim. Então, parabéns aí pelo 40 a gente está anos. precisando, né, muito, Evandro? Muito. Vai ser uma celebração, esse encontro maravilhoso de alegria, música, paz e amor. E vai ter muito mais, vão ter exposições, vai ter uma pegada gastronômica e vai ser no Rio, Belo Horizonte, São Paulo e Brasília. Olha, maravilhoso. É tudo que a gente precisa. Sim. Né? E vacina também. E vacina, exatamente. A gente está terminando aqui o Papo Rock. Semana que vem, quinta-feira, às 7 horas, a gente tem mais. A gente vai conversar com Luiz Antônio Melo, que criou a Rádio Fluminense. Super Luiz. Que criou o criador da Rádio Fluminense. E é muito importante a gente lembrar que o CCBB do Rio está seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid. A entrada do público é permitida apenas com agendamento online, o que possibilita, né, manter um controle rígido da quantidade de pessoas no prédio. E ainda conta com fluxo único de circulação, medição de temperatura, uso obrigatório de máscara, disponibilização de álcool gel, sinalizadores no piso. E o PGR que a gente fez, o teste. E nos teatros e cinemas, a lotação está reduzida em 40%. E a gente está aqui também, eu e Evandro e todos nós, depois que nós fizemos o teste contra o Covid. Isso aí. Muito obrigada. Então, até quinta-feira, às 7 horas. Obrigada, Evandro. Valeu, obrigado, Ana. Se cuidem. Até lá.